que é o Ouroboros, né? Ele é o primeiro protocolo de participação provadamente seguro e o primeiro protocolo blockchain, né, a ser baseado em pesquisa revisada. Isso aí, eles chamam muita atenção para essa questão de pesquisa revisada por pares, né? E, de fato, é uma coisa que eu acho que é o marketing deles importantíssimo, porque isso aí dá base, né? Dá uma base muito forte, porque você, toda a implementação, né? Vamos chamar assim de subprojetos, eles têm que passar por uma revisão, né? E aí, quando ele sai dali, ele já sai preparado para ser desenvolvido. Claro que tem a questão do usuário lá, que eu comentei, que o usuário sempre acha erros, né? E vai continuar achando, mas assim, a base já está muito bem estruturada, o planejamento é muito bem feito, né? E o Ouroboros não foi, também participou dessa mesma técnica que eles usam, né? Enfim, é um protocolo de prova de participação que tem essa validade aí acadêmica, né? E aí dentro dele, ali no item 3, qual que é a ideia, né? A ideia dentro do Ouroboros é separada. Ela tem a camada ali de liquidação e tem a camada de computação. Mas por que é feito isso, né? A gente volta ali no item 3, é porque o importante dentro do Ouroboros é o seguinte, você tem um fluxo do valor, que é quando o dinheiro está sendo transferido para alguém, e você tem as condições desse fluxo de valor. As condições ali têm a ver com o histórico da transação e com o processamento em si. Por isso ele é dividido nessas duas camadas, né, que ele chama de CSL e CCL. Uma é a camada de liquidação e outra é a camada de computação. E essa arquitetura, querendo ou não, ela ajuda a desenvolver, porque quando você separa, isso não acontece em outras blockchains, né? Pelo menos eu desconheço aí. Mas assim, dando exemplo da Ethereum, que é a mais conhecida, ela tem essas duas camadas, elas são juntas, né? Elas não têm essa separação. E querendo ou não, você dificulta a programação, porque quando você separa em duas camadas, onde você tem aqui, só tem aqui a computação, e na outro lado você tem só a liquidação, você consegue pensar de maneiras diferentes para cada camada e programar de maneira mais efetiva. Porque imagina, se essa coisa estiver tudo embolado, você vai ter que se virar ali nos 30 ali para resolver os problemas que são inerentes às duas camadas juntas, né? E eu já comentei, né, na CSL ali, onde as transações são feitas, é o local onde a contabilidade é realizada, né? De fato, a liquidação, a contabilidade é ali que está sendo realizada. E na computação é onde que roda ali os processos, onde tem um histórico também do valor, que você desenvolve ali os DEPs, as DAOs e os contratos inteligentes que tem tudo rodando nessa camada separadamente. Tá claro aí, Davi? Tá claro, pode continuar. Então, a Ouroboros também ela é resiliente a ataque Sybil, né? Esse ataque Sybil acontece quando um usuário, né? Um usuário específico, ele consegue criar várias contas dentro do ecossistema e ele meio que subverte esse ecossistema, né? Essa rede, de modo a tentar dominar essa rede, né? E aí, se você tiver muitas identidades que têm o mesmo nome, ela consegue ter maior poder de decisão sobre aquela rede, né? É interessante, né? Isso aí, então, assim, o Ouroboros, ele tem essa resiliência, esse tipo de ataque. Que tem a resiliência também, um ataque de 51%, né? Ao contrário de que muitas redes de Proof of Stake, esse ataque, se não me falha a memória, Davi, é menor, né? Do que 51%. Nas DAG é 33%, né? É porque isso, na verdade, ele é muito focado, esse ataque, com a quantidade de validação também que você tem, né? Por exemplo, se você pegar uma blockchain particionada, muito particionada, esse ataque dela aí pode cair para 33%, para 25%, né? Só que quanto maior, eu ia falar quanto mais maior, né? Quanto maior ela esse ataque de 25 se torna mais difícil de ser realizado, de 33, entendeu? Mesmo às vezes sendo 33%, ela se torna difícil por conta da quantidade de validadores que você tem. Perfeito. E só fazendo mais um adendo ali no ataque Sybil, e como é que você previne esse tipo de ataque, né? Você tem que inventar um mecanismo dentro do seu sistema, e não importa se é blockchain, se é mundo cripto, isso aí pode acontecer em qualquer sistema, tá? Em sistema centralizado. Você tem que, de alguma maneira, no seu sistema, barrar
essa possibilidade de uma só pessoa criar muitas contas, né? Porque senão ela pode acabar dominando a rede, né? Isso aí é fácil quando você olha no mundo centralizado, é só você imaginar, né? Você tem um e-commerce lá da vida lá, e você é um vendedor dentro desse e-commerce. Você quer, entre aspas, aí, sacanear o outro vendedor. Basta você criar várias contas dentro desse e-commerce, falsas, né? São contas fakes, ir lá e detonar aquele vendedor, ir lá nas estrelinhas dele, né? E diminuir as estrelinhas dele até que ele fica com o número, fica sendo mal visto pela rede, né? Então, é dessa maneira que acontece o ataque ciber. É só um exemplo aí no mundo centralizado aí de um ataque ciber. E aí, só mostrando como é que seria essa separação das camadas, né, de CCL e CLL, né, CCL, CSL, a camada, isso. A primeira camada A é de liquidação e a camada B ali seria a camada de computação. Como eu já comentei, fica mais fácil você desenvolver quando você separa objetivos, né, dentro de qualquer escopo de programação que você tem, quando você separa objetivos, né, por isso que o pessoal separa muito em APIs, né? O pessoal deve conhecer, já deve ter ouvido falar em APIs, né? São maneiras de você separar escopos, e aí você consulta aquela API e ela te dá um resultado específico para aquele recurso que você quer. A mesma coisa acontece aí dentro da Cardano, né? São entidades separadas para facilitar tanto o processamento como o desenvolvimento.